Olá, eu sou Francisco Mendes. Nós estamos entrando agora no último trimestre do ano e é momento de fazer planejamento, entender um pouquinho como está o mercado, o que se espera. Então vamos ver como está a nossa projeção 2023 para o mercado automotivo. Vamos começar olhando um pouquinho a nossa expectativa para o fechamento de 2022, ou seja, o estabelecimento da base aí para a nossa projeção. O que se espera para o mercado de automóveis e comerciais leves é um volume muito parecido, talvez um pouquinho maior do que foi no ano passado. Em motocicletas temos um bom crescimento, um bom ritmo de crescimento, acima de 15%. É o que se espera aí no último trimestre, já vem forte ao longo do ano, então deve fechar aí com 16, 17% de crescimento. E em caminhões e ônibus, considerados aí os ônibus chassi, devemos fechar com algo perto aí de 144 mil unidades. Vem um pouco mais forte em ônibus, mas vem um pouquinho mais fraco, um pouquinho abaixo do ano passado no setor de caminhões, mas deve fechar algo muito perto do que foi 2021. Quando olhamos aqui para os volumes de 2022 e a expectativa, evidentemente, de fechamento aí dos últimos 3 meses, o que se observa é que o segundo semestre foi muito mais forte do que o primeiro, principalmente porque os volumes nos três segmentos no primeiro quadrimestre foi realmente bem abaixo daquilo que se esperava. Aqui a gente tem o efeito tanto do início do conflito na Ucrânia, como também a paralisação que nós tivemos no mercado chinês, principalmente na região de Xangai, no mês de março, abril. Então isso prejudicou bastante o fornecimento de componentes e puxou muito. Então o que a gente está olhando para formar o mercado para 2023 é basicamente aquilo que foi o segundo semestre. Por quê? Já foram meses em que a produção aqui no Brasil, se não normal, ela pelo menos foi regular, né? Ela veio crescendo ao longo do tempo, nós já temos aí 2 meses sem nenhuma paralisação de fábrica, nada que tenha acontecido que seja significativo para alterar os volumes de fornecimento, e a gente já começa a ver sinais no mercado de que está havendo estoque nas redes, tanto que já voltaram a aparecer em alguns segmentos, em alguns produtos, as ofertas de valorização de carro usado, de bônus e etc. Então, isso já é um sinal de que não só a produção está normal, mas também ela está atingindo os patamares mais próximos daquilo que evidentemente, a demanda. Claro que algumas marcas, alguns produtos têm fila de espera e vão continuar tendo fila de espera aí para os próximos meses, mas a produção está um pouco mais normalizada. É nesse cenário que a gente está projetando 2023. Também não pode deixar de ser considerado que nós estamos num momento de uma certa indefinição com relação aos rumos políticos. E isso muda consideravelmente o tratamento da economia, ou seja, como a economia vai ser conduzida em 2023 e nos anos subsequentes. Então a gente está, para entender um pouco esse cenário político, a gente precisa entender como que se comportaram nos últimos anos os mercados. E um dos vetores, uma das coisas que traduz de uma maneira bastante interessante são as concessões de crédito. Principalmente as concessões de crédito com recursos livres, ou seja, aquela que não tem subsídio, é o mercado que define. E aqui nós temos os dados de aquisição de veículos divulgados pelo Banco Central para pessoas físicas e pessoas jurídicas em moeda de setembro de 2022, ou seja, foi corrigido os valores para que a gente não tenha o efeito de variação de valor do dinheiro no tempo, tá? Ou pelo menos tenha isso minimizado. Então a gente começa aqui com o período que foi do governo Dilma até o impeachment. A gente tem aí então desde 2011 até agosto de 2016, quando se encerra o processo de impedimento da então presidente.
E o que se vê aí é uma queda bastante grande das concessões de crédito. A gente vinha de uma expansão de crédito muito forte, a inadimplência bateu, caiu muito os volumes de procura. Tá? Tem que se lembrar que essa queda ela ocorre em meio a reduções e manutenções sucessivas de IPI bastante baixo, quando quase zerado em alguns casos, e mesmo assim o mercado não reagia. Quando você tem o encerramento do processo e entra o governo Temer, a gente tem aí um ano e meio, praticamente quase 2 anos aí do governo Temer, já tem uma melhora, já vem no ritmo de crescimento, mas ainda muito abaixo daquilo que era, vamos dizer, o que estava acontecendo durante o governo do PT. Entra o governo Bolsonaro no primeiro ano, tem uma forte subida. Então, quando a gente olha para as concessões de crédito, e aí que são valores por trimestre, tá? Se atinge um patamar que é equivalente ao pico do período Dilma no governo. Ia tudo caminhando muito bem. Quando entra 2020, a gente tem o processo da Covid, tá? Então tem uma queda muito brusca, principalmente aí no final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre. Vai lá embaixo, tem a recuperação em V, que era uma expectativa que a gente inclusive colocou na época, volta muito forte, atinge patamares bastante elevados de concessão de crédito, mas já se começa ainda em 2020 a ter os primeiros sinais da questão do abastecimento, principalmente de chips, né? E outros componentes, mas principalmente chips. Quando entra por 2021, esse fornecimento de componentes é bastante complicado, então os volumes oscilam bastante de produção. Temos o começo da subida de preço, né? O processo inflacionário começa a ser mais forte na indústria, e por conta desse fornecimento, ou seja, de não ter muito produto até para vender, você também não tem um processo de concessão muito acentuado. Mesmo assim, na média, ele continua num patamar razoável quando a gente compara com períodos anteriores. Entra em 2022, a gente começa então com a crise da Ucrânia e a paralisação da China em Xangai. Então, novamente, a gente tem um problema de fornecimento, defasagem na produção, então foi muito fraco, né, a produção do primeiro quadrimestre, e evidentemente não tem produto, não tem concessão de crédito. Na medida em que volta a produção a ritmos um pouco mais normais, ou pelo menos mais regulares, você tem essa subida na concessão de crédito, e para o último trimestre, a própria indústria tem uma projeção bastante positiva para o último trimestre, deve atingir patamares que são significativamente maiores do que aquilo que a gente viu ao longo dos 2 últimos anos. Tá? Então, quando a gente olha para esse cenário, o que a gente está projetando também considera que esse processo de recuperação ele tende a continuar na medida em que você tenha um governo mais pró-mercado. Né? Se a gente tiver uma mudança onde se aponte para muita intervenção, para muita coisa criativa dentro do processo econômico, o mercado talvez não reage tão bem quanto a gente espera. Quando se olha então para os segmentos, e aí com as considerações, estamos considerando os volumes médios de produção que nós tivemos nos últimos meses em 2022, um cenário de continuidade de política econômica pró-mercado. Nós teremos variações importantes no ano que vem, apesar de haver talvez um crescimento de PIB um pouco menor. Mas como a gente teve uma base, principalmente do primeiro quadrimestre, muito ruim,
estatisticamente esses números ficam significativos. Então, o que a gente está esperando para automóveis e comerciais leves é um crescimento de 15% sobre 2022. Em motocicletas, um pouco menor, porque a base é mais consistente, então um crescimento aí na casa de 7%, e caminhões e ônibus na casa de 11%. Caminhões e ônibus têm um agravante aí para que esse número se consolide, porque entra a questão da mudança da tecnologia, né, do Euro 6, e com isso, evidentemente, nos primeiros meses do ano, muito provavelmente a gente vai ter aí alguma dificuldade na substituição, na conversão da frota para essa nova tecnologia. Então, esse número talvez aí em caminhões e ônibus seja o que tem maior risco. Se você quiser mais informações, quiser discutir as projeções, quiser discutir um pouquinho sobre o setor automotivo, dá uma ligada. Meu telefone está aí, manda um WhatsApp, vai ser sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado e até mais.